Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da GoEpic. Eu sou Wellington Moscon, cofundador da GoEpic, uma plataforma all-in-one que facilita o dia a dia do setor de compras. Se a nossa plataforma parece interessante para você, acesse www.goepic.com.br. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast GoEpic. Hoje temos uma convidada extraordinária, que é a Silvana Fumura, executiva com mais de 25 anos de experiência em tecnologia, supply chain e gestão multicultural em 15 países, galera. Ela é CEO da associação Ser Mulher em Tech, que empodera mulheres na carreira tech e foi reconhecida entre as top 50 líderes globais. Silvana, é um prazer imenso ter você aqui com a gente no episódio de hoje. E para começar, conta pra gente, né, como é que foi a sua jornada, como ela começou, o que te motivou, né, a se tornar uma referência nessa liderança, né, feminina em ambientes tão desafiadores. Uhum. Oi, Wellington, o prazer é todo meu. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Bom, foi um desafio, né? Acho que eu sou parte de uma geração ainda que abre portas e teve que vivenciar a masculinização do feminino no mercado de trabalho. Eu tive uma família muito boa, assim, a gente nunca ninguém fez distinção de menino e menina, tal, então cresci muito assim no desafio, vai e se vira, resolve com eles, resolve com ela, e assim foi. E eu acho que isso influencia muito no desenrolar da carreira, né? Então, venho de ambientes assim, então para mim era muito natural essa troca de mulher, homem, mas num patamar muito igualitário. Eu acho que isso facilitou muito a minha jornada de crescimento profissional, né? De chegar onde cheguei, comandando aí vários países e estando em pé de igualdade. Mas, porém, entretanto, né? É, eu vi muitas coisas acontecerem e também acabei sofrendo algumas questões durante a vida profissional, mas eu já fui aquela mulher que fala assim: ah, que mulheres mimizentas, vai lá e faz acontecer, poxa, né, tal, e cadê o brio dessa mulher, tal. Eu já fui essa pessoa, né? E eu falava isso não só de mulher, mas de homens também. Eu falei, poxa, meu, vai lá e faz acontecer. E eu só tive a mudança de chave quando eu fiz parte de um grupo de mulheres em uma das empresas que eu trabalhei e eu comecei a adquirir conhecimento, né? Uhum. E comecei a entender casos de mulheres, tanto em tecnologia quanto em qualquer área de negócios, vamos dizer assim, buscando fundos, buscando apoiadores, e eu vi que era totalmente diferente para a mulher, né? Então, tem um caso que eu sempre falo, que uma mulher foi para o Vale do Silício buscar funding e ela não conseguiu nada, assim, nem metade do que ela precisava. Estrategicamente, a gente vai falar bastante sobre estratégia hoje, estrategicamente, ela contratou um CEO homem e ele conseguiu o funding inteiro e mais um pouco. Acho que ele conseguiu 150% do funding, apresentando as mesmas lâminas, o mesmo projeto, a mesma fala, por ser homem. Então, ali caiu uma ficha e vendo outros cases também. Perfeito, perfeito. A jornada foi na prática, no dia a dia. No dia a dia. E aí você fala assim: ah, como que eu cheguei em compras, tal? Sou formada em tecnologia. Minha mãe me incentivou eu ir para tecnologia, apesar de ter um viés muito mais assim de o meu teste vocacional deu fotografia, publicidade, arquitetura, né? Mas minha mãe incentivou muito a tecnologia. Mas eu tive um mentor. Eu gosto de falar muito de mentoria porque a ONG, um dos projetos principais é a mentoria. E eu Uhum. tive um mentor, diretor da IT Kearney na época, que falou para mim da história inteira de procurement supply chain, como era antes, como era a visão de futuro, onde estávamos no Brasil, e a gente vai falar também sobre níveis de maturidade. No Uhum. Brasil, a gente tem todos os níveis de maturidade em procurement supply chain. E aí, com base nessa mentoria, eu segui a minha carreira, né, com desenho. A IT Kearney até hoje é muito conhecida por desenhos e tendências em procurement, supply, e eu segui a minha carreira pelo que ele falou.
E aí eu falei, cara, é isso, é esses níveis de maturidade, onde o que eu quero estar, avanços tecnológicos, e aí foi assim que eu acabei galgando grande parte da minha carreira. Perfeito, perfeito. Silvana, vou começar com uma pergunta que eu acho que todo mundo que acompanha os episódios da GoEpic sempre tem interesse em saber. E está relacionado ao setor, né? Justamente de compras, ele ser mais estratégico. Dentro da experiência que você tem, Silvana, quais são os gaps que impedem compras de ser de fato um setor estratégico, né? Uma área estratégica? Eu acho que sempre a gente vai falar do gap operacional, né? E quando a gente fala operacional, a gente está falando efetivamente da operação, principalmente long tail, tiradores de pedido, né? Tem muita gente Uhum. ainda que fala, você é em compras, os tiradores de pedido. Ai, Então ainda tem um bias aí hum, da profissão, né? Onde também compras sempre foi considerado uma área muito não estratégica, né? suporte, Realmente né? muito tática, né? Uhum. De efetuar o dia a dia. Uhum. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, é um primeiro gap. Uhum. Mas também eu acho que assim, como a gente sempre fala nos cursos, ninguém nasceu falando assim, eu quero ser comprador, eu quero trabalhar na área de compras. É. Então, assim, a gente vira da área de compras, né? E a gente tem que se aperfeiçoar como profissional. Então, outro gap que eu vejo que é não saber demonstrar resultados, né? E tanto que o tático fica ali todo dia, né, na operação, que você deixa a marca, o brand, né, que o pessoal fala da Uhum. área de compras e supply, de demonstrar os resultados, onde vendas faz muito bem, porque ele precisa mostrar os resultados de vendas, né? Acho que é Uhum. o comparativo, o oposto, ele é excelente. E compras, ela mostra só savings às vezes, e por isso que o head de compras tem que ter um posicionamento muito forte, muito próximo do CFO, É. muito próximo do CEO, e trazendo muitas vezes o fora, né? A consultoria, o que o mercado está falando, olha, isso aqui não está legal, a gente tem que se posicionar assim, quais os resultados que eu posso trazer para a companhia, impactando no resultado do lucro líquido, tudo mais. Uhum. Então, é uma questão também de posicionamento da área, né? Eu acho que, assim, eu vejo muito, é, não é falta de preparação, mas talvez falta de tempo de preparar esses profissionais para essa parte mais estratégica, porque a gente sabe também que tem muitas empresas que nem a parte estratégica ainda estão rodando, né? Sim, perfeito. Então, a gente está falando realmente, né, da a própria operação muitas vezes impedir, né, que esse profissional ele seja mais estratégico. E tem um tema recorrente, a gente precisa fazer, inclusive, acho que um episódio sobre isso, que é falar sobre como demonstrar de fato, né, os dados ali, os ganhos, o que compra está trazendo de fato, né, de maneira estratégica. Eu percebo cada vez mais que realmente é uma dor muito grande, é um desafio que compras têm, e eu acho que talvez seja de encontro justamente com isso que você falou, né? Essa questão do tempo. Quando que eu paro para de fato estruturar isso, né? Igual vendas, por exemplo. Vendas vai fazer sempre. Vai vender, né? Ou compra se vender para a empresa. É um ponto relevante, de fato, interessante. Exato. Existe muito controle de vendas, né? Todo mundo quer saber quanto que vendeu, Uhum. porque entra no DRE da empresa, todo mundo pergunta as comprovações de faturamento, tal, mas ninguém pergunta as comprovações de resultados da área de compras, né? Então, eu vejo que tem um gap ainda hoje, em 2025, porque eu tenho uma empresa, eu tenho multinegócios, né? Então, que eu Uhum. faço conexões de empresas em vários níveis. E eu vejo que ainda em 2025 a área de compras ainda tem pouco investimento, né? Ah, a parte de tecnológico, principalmente, quando eu falo, então é pouco investimento de treinamento, pouco investimento tecnológico. Então, o profissional de compras, ele tem que se aperfeiçoar por si só, ele investindo nele mesmo, Uhum. né? Onde a área de compras não, tem todos os treinamentos que você possa imaginar, de palco, de desenvoltura, de demonstração de resultados, como que a gente demonstra isso, bate o sininho dentro da companhia, sabe? Onde compra a gente gera, por exemplo, 10 milhões que impacta diretamente no PNL da empresa,
e aí ninguém bate o sininho, ninguém fala, ninguém, sabe? Ele entra num, eu acho que tem, a gente vai falar sobre KPIs também, Hum, impacta na maneira de como compra é vista, né? Então tem uma jornada muito longa aí e inclusive impacta nos dados, né? Como que a gente demonstra os dados? perfeito. Então, sem investimento também a gente demora muito mais tempo para fazer isso. Perfeito. E a gente unindo, então, né, justamente a tua experiência com tecnologia e compras, como TI, né, e transformação digital influenciaram na visão que você tem hoje? Nossa, muita, né? Porque eu fui estudar tecnologia e não quis ficar em tecnologia, porque eu não tive inspiração, alguém para me inspirar em ficar lá. O Uhum, que foi muito bom. Mas com as lógicas que aprendi, matemática, me facilitou muito estar dentro da área de compras, né? E eu, pessoalmente, sou uma pessoa que adoro tecnologia. Eu sou que o pessoal fala de early adopters, né, que adotam as tecnologias muito antes do que as outras pessoas. Eu sempre fui essa pessoa. E eu sempre acreditei muito na transformação e na eficiência de que isso podia trazer, né? Então, desde o Microsoft sair do fax para e-mail, eu acho que eu via isso muito naturalmente de como era a evolução e o quão rápido isso transformava as empresas. uhum, Então, eu estudar tecnologia, estar lá em compras, mas também tendo essa visão de mentoria dos níveis de maturidade das empresas e para onde eu queria estar, me fez muito desenhar tudo isso e criar projetos de transformação, né? Então, eu tive a sorte também de estar em empresas que investiam em tecnologia de modo geral. Acho que uhum, isso é um ponto muito importante. E eu, pelo meu viés tecnológico, e eu acho que a gente está num momento muito bom falando de 2025, que a gente fala toda a tecnologia, tal, o pessoal é um pouco recua um pouquinho em tudo isso, mas ele é tecnológico, é uma ferramenta, né? Então, uhum, eu costumo falar assim, gente, IA, Microsoft, etc., tudo é ferramenta, né? Como sempre foi. Então uhum, a gente tem que saber utilizar. Então eu sempre estava engajada nas transformações digitais, que na época não chamava transformação digital, chamava de reengenharia, uhum, né? Evolução tecnológica. Então esse meu estudo fez com que eu quisesse estar e entender os processos de transformação e mudanças de processos. Porque eu também tenho uma passagem por consultoria, que faz mudanças de processos e pessoas, né? Então, sempre falo, as transformações digitais ocorrem com pessoas, processos e sistemas de tecnologia. Então, eu vi, né, eu vivenciei as melhorias, as eficiências que a tecnologia nos traz. Mas eu acho que a gente vive num momento agora também que a gente deu uma travada, assim, sabe? uhum, Que também trouxe muita burocracia em alguns pontos, por uma questão de governança, tudo mais. E a uhum, gente está tentando, tecnologicamente também, ampliar isso para robotizar algumas coisas, processos uhum. das políticas que estejam intrínsecas para quem pode. Mas a gente continua aí com o Excel, vamos dizer assim, como um carro-chefe de grande parte do percentual das indústrias e empresas no Brasil. É verdade. E pensando que a gente não pode ser refém, né, de planilha, de Excel, acho que em 2025, aí queria te fazer já uma pergunta também, o que que você considera hoje que são ferramentas indispensáveis, né, pensando em alto desempenho da área de compras? Tá, vamos falar em alto desempenho, eu acho que a gente já vem falando há anos, e não é poucos, há uns 10 anos, sobre que dados, ops, Uhum, a gente já vem falando há alguns anos que dados é o novo petróleo, uhum, né? Então, alta performance, a gente tem que pensar em dados não só da área, mas os dados que vêm de mercado, de como que estão agindo as commodities. Então, a gente tem ferramentas de acompanhamento e preditivas, inclusive, né, quando a gente fala de manufatura, matéria-prima, etc., a gente tem que estar muito antenado nesses dados e ferramentas, associando com a realidade da empresa, porque uma coisa é o que está acontecendo lá fora, mas o que está acontecendo aqui dentro, né? E como que isso impacta a empresa? Então, a gente tem os dados internos, os dados passados e a predição futura. Então, a gente tem que fazer esses essas matches
internos, Uhum. e só a tecnologia pode te trazer isso nesse momento. Então, ponto número um, dados, né? Analytics, que a gente falou hoje, mas o trabalho de dados. Perfeito. Outro ponto muito essencial de alta performance é, é a parte de SRM, né? De gestão Uhum. de fornecedores. Uhum. Então, o que eu vejo que as empresas ainda estão patinando, não sabem, em muitos casos, quem são os fornecedores principais, incrivelmente, não tem contratos atualizados com esses fornecedores, e quando a gente vai fazer uma consultoria, não tem dados acurados, com a curiosidade disso daí. Então, a parte de SRM, tanto para parceria, não estou falando só de saving, né? Mas para você saber fazer a gestão de risco, porque grande parte da nossa companhia trabalha com fornecedores importantes. E hoje eu quero falar sobre parcerias, não são só fornecedores. Quem são os seus fornecedores parceiros, onde a indústria aeronáutica, automobilística sabe muito bem o que é isso, né? Que faz parte, inclusive, do desenvolvimento de produtos, e quem são só fornecedores. Então, um sistema de SRM é muito importante também. E aí a gente vem falando, e depende de cada indústria, de blockchain, cada vez sobre rastreabilidade de matéria-prima, etc. Da onde vem, como vai, por onde passou. Então, a gente começa a falar sobre rastreabilidade. Acho que para procurement e supply isso é de suma importância, Uhum. né, para a gente garantir a entrega do produto final lá na ponta para o consumidor sem problemas. A gente já viu grandes escândalos, né, por não conseguir ter essa rastreabilidade. Perfeito. E, não, por último, mas não menos importante, a inteligência artificial, que eu acho que a gente tem visões do que vai mudar, Uhum. mas ninguém sabe de real o que ela muda em curto e médio prazo, né? Então, a gente fala de agentes, a gente fala de eliminação da parte robótica, que a Uhum. inteligência vai fazer ali, tão ou quão melhor o ser humano, né? Eu acho que é uma mescla de tudo isso, mas a inteligência artificial, ela vem, não é só para, como o pessoal fala, vamos substituir os compradores. Não, a gente tem que ter uma visão holística muito maior, né? Sim. Ela entra ali no processo interno de mapeamento de desvios, ela entra no processo interno trazendo essas informações todas de dados que eu te falei de uma maneira mais clara, fácil e mais humanizada, né, para tomada de decisão muito mais rápida. E a inteligência artificial fala com as máquinas, então todo um processo fabril e de preditivo, eu gosto muito de falar de preditivo, ele vai conseguir fazer isso de uma maneira muito mais rápida. Perfeito. E, óbvio, né, os trabalhos do dia a dia, os táticos, principalmente, eles falam de criar agentes, já estão criando, a gente vê as empresas de tecnologia fazendo, diminuindo o grupo quantidade de funcionários, e é devido também à inteligência artificial. Uhum. Então, acho que tudo isso, esses quatro itens são principais, assim, no meu ponto de vista. E aí você falou das empresas de tecnologia, né, por exemplo. Quem diria, né? A gente fala tanto tempo de fato ter uma tecnologia que desenvolva software, né? O que crie software. Só que está chegando num nível de acuracidade absurdo, assim, né? Então, nesse momento a gente tem desenvolvedores fazendo uso da tecnologia, por exemplo, né, de inteligência artificial para serem auxiliados no que diz respeito a código, mas a gente já tem casos de fato de código sendo gerados de maneira completa, inclusive, né? Quero fazer coisas mais simples, um site ou uma landing page ou algo nesse sentido, eu consigo dizer exatamente, às vezes mostrar alguma imagem de referência e eu ter o código gerado ali em tempo real. Então são momentos, né, momentos de uma expectativa aí grande, né, do que a gente fala de tecnologia, de fato transformando os departamentos. O que você pode compartilhar com a gente, né, no que diz respeito a negociações em cenários, né, que são complexos, que são difíceis, dada a sua experiência aí, né, em pelo menos 15 países? Bom, eu acho que assim, a tecnologia ela facilitou muito a interação entre times, né? Então, acho que a pandemia ajudou a gente romper as barreiras de comunicação, e a tecnologia ela foi essencial para que isso acontecesse, né? Então, hoje a gente realmente está cada vez mais próximo de um mundo globalizado que a gente escutava falar há 30 anos atrás. A gente acho que não tinha a mínima noção do que seria esse mundo globalizado. Agora a gente
está nele. E toda essa tecnologia, quando bem aplicada, bem implementada, porque a gente tem que falar sobre isso, né? A tecnologia ela tem níveis de implementação e às vezes os investimentos não cobrem. Você quer comprar o pacote mais bonito e eficiente, você compra só o primeiro módulo, que não vai te entregar tudo. Então, Uhum. quando você tem um pacote implementado, bem desenhado, alinhado com os processos, alinhado com tendências, e aí você começa a falar sobre uma gestão de multipaíses, né, com uma visão geral de dados. Porque, veja, anos, vou falar de não muitos anos atrás, 10 anos, 15 anos atrás, Uhum. eu tinha que gerenciar os dados através de planilha Excel, ah, onde os meus diretores de cada um dos países enviavam os relatórios deles naquele momento, para que eu pudesse juntar e entender o cenário da América Latina, Canadá, de forma separada, de forma onde os dados também, a gente fala de limpeza de dados, né? Onde os Uhum. dados, os nomes não eram unificados, então a gente tinha que fazer um trabalho de limpeza de nomes, unificação, para que a gente pudesse todo mundo falar a mesma língua. E, e veja, houve implementações da mesma empresa, da mesma cultura, por exemplo, mas com vieses locais. Uhum. Então, tudo isso hoje que a gente consegue falar em alta performance, trazer tudo isso numa visão que a gente fala de dashboard, né? De um quadro único, facilita muito. Né? Uhum. Eu acho que a gente conseguia fazer isso muito lentamente lá atrás, sempre teve excelentes programadores em Excel, depois veio o BI, né, que facilitou muito, extraindo informações direto do ERP, mas eu acho que hoje a gente tem uma tecnologia que não existia na época de conectar uma ferramenta agnóstica com vários pontos, seja ERP, seja uma ferramenta outra de controle, né? Porque a gente sempre teve a colcha de retalhos nas empresas. Sim. Então, hoje a gente consegue trazer e trabalhar tudo isso de uma maneira mais simples, rápida. Uhum. Com a inteligência artificial, imagina que tudo isso que eu te falei, eu falo assim para minha assistente, falo assim, olha, os nomes estão errados, as tabelas de conversão de nomes são essas, e eu preciso de um dashboard já limpo, com todos os nomes alinhados, com todas os KPIs alinhados, e assim, assado, e me fala o que falta, né? Então, a agilidade que a gente, vou te falar bem, sinceramente, acho que a gente levava de 1 a 2 meses para fazer esse resultado final. Agora, eu acredito que em menos de talvez 2 dias, ou até em horas, a gente consiga o Uhum. mesmo resultado. Então, essa é a importância da tecnologia, que a gente tem que mudar o mindset, e não só da área de compras, mas eu falo assim, principalmente dos CFOs e dos CEOs, para entenderem o impacto imediato. Porque uma coisa é uma empresa de serviços, né, que não é impactada tanto por tudo que está acontecendo mundialmente agora, que a gente não precisa entrar em detalhes. Uhum. Mas outra é uma empresa de manufatura que tem a sua matéria-prima impactada por qualquer 2% de aumento nos impostos. Não vou falar de 50%. Então, vamos lá. Então, o que a gente consegue fazer no mapeamento, assim, com a inteligência e com a rapidez e com a predição, o que os outros mercados de fora estão atuando, né, de maneira rápida. Uhum. Então, o que as outras indústrias estão falando também. Então, vai muito. Eu falo que é um hyperconnectivity, né, uma hiperconexão de networking que nunca existiu. Então, que a gente começa a poder ter de uma maneira. O network da inteligência artificial. Consulta seus outros amigos de inteligência artificial pelo mundo e traga para mim. Então, acho que a gente tem que ficar muito atento com isso. Muito bom esse exemplo. A gente fala há muito tempo já, né, de justamente compras, né, de maneira globalizada. Isso é realidade já. E justamente, às vezes dá um exemplo, né? A gente está falando de, por exemplo, analytics, né? Dashboards, assim por diante. Não é a realidade da maioria das empresas. Não é. A gente está falando aí de empresas que utilizam de fato, né, essa tecnologia. Está falando de empresas grandes e ainda temos empresas grandes e médias que a base ali, né, o banco roda em Excel, inclusive. Então, é uma mudança que realmente, quando a gente fala de dados, né, eu quero
É basicamente, né? Quem quer mudança, né? Aquela frasezinha. Todo mundo, eu quero. Agora, quem quer mudar de fato? Quem vai, né? Acho que passar pelo desafio ali de realmente, né? Você fazer uma leitura geral de como está a operação hoje da empresa e daí aplicar, né, a tecnologia de maneira adequada. O Brasil tem um ponto aí ainda, né? Eu acho que é uma jornada que a gente precisa passar de fato, né? Para poder ser mais competitivo e a tecnologia, ela, quando bem aplicada, ela, de fato, ela faz diferença. Então, concordo bastante com o que você trouxe. E o dashboard não é uma realidade ainda na grande maioria das empresas. É duro de pensar isso, mas é real. Você acha que diversidade ela pode melhorar a performance em compra, Silvana? Não só acho, como eu tenho certeza. E quando a gente fala de diversidade, né, tudo bem que a gente vai tendenciando muito para as mulheres, porque eu tenho uma ONG, né? A Ser Mulher em Tech, ela é com foco em mulheres. Mas quando a gente fala de diversidade, é de todos os tipos, né? Então, quando a gente fala de gênero, raças, a gente está falando de uma diversidade de primeiro nível. Uhum. Quando a gente tem que falar sobre diversidades também profundas, que é competências, características, Uhum. ah, os soft skills que o pessoal fala, né? O jeitinho pessoal de cada um, mas a diversidade ela traz sim muita, como que eu posso te falar? Melhores tomadas de decisões. Então, imagina que a gente está num time com homens e mulheres, com criações diferentes, né? Então, quando a gente fala latinos, por exemplo, eu sou oriental, então eu tive uma criação em casa diferente. Uhum. Então, a gente começa a falar de multiculturas dentro de uma empresa, não só em compras, Uhum. é, onde fomenta melhores inovações, pontos de vistas, ângulos, né? Pessoas com ângulos diferentes de visão. Uhum. Então, traz inovação e melhores tomadas de decisão. Óbvio que tudo isso está atrelado a um bom nível, uma excelência de comunicação, mas ela com certeza traz muito. Eu tenho uns dados, porque assim, eu trabalho muito com dados lá na Ser Mulher em Tech. Então, esse item aqui, eu queria realmente ler falando um pouquinho da McKinsey, que é uma diretriz muito importante para mim. Eu sigo muito essas diretrizes de tendências McKinsey, A.T. Kearney, para qualquer tamanho de empresa, porque em algum momento ela vai acontecer. Uhum. Então, na parte de Diversity Wins, que fala sobre que a diversidade ganha, de um relatório de inclusão da McKinsey de 2020, mas Uhum. a gente pode continuar aplicando isso. Ela fala que empresas no quartil superior, né, em diversidade de gênero, então a gente já está num pedacinho de diversidade. Em suas equipes executivas tem 25% mais probabilidade de ter lucratividade acima da média, né? Então isso já é um dado importante. Uhum. É, e aí a gente vai para um dado da EY de 2016 que fala que empresas com pelo menos 30% de mulheres em cargos de liderança sênior podem adicionar até 15% aos seus lucros anuais, Uhum. né? Então a gente está falando de gênero. Agora imagina quando a gente vai para multiculturas, multi-ideias, multicompetências e multi-perfis, Uhum. né? Então, eu tive a sorte de trabalhar em times, quando eu ainda não estava na liderança, já multiculturais, eu consigo enxergar isso agora. A gente não conversava sobre isso naquela época, mas agora sim. E eu também sempre gostei de ter times muito diversos Uhum. em várias características. E eu tenho resultados, sim. Inclusive, eu quero até falar, realçar, porque tem um exemplo de lá atrás, hein, onde a gente não tinha tecnologia ainda ali associada. Mas eu tive um projeto que tinha cartel envolvido, sabe? Onde os fornecedores se juntaram para mudar as características de cobrança e tal, 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 tal. E aí a gente teve uma diversidade de idade, eu era muito jovem, acho que tinha menos de 30, onde a senioridade de profissionais de acima de 50, a gente se junta ali.
com níveis de gerências e analistas. Então, a gente tem que falar de diversidade de cargos, porque muitas vezes quem está no topo não entende os processos do dia a dia, né? Uhum. Então, a gente entrou num nível de profundidade de perfis, tanto de processos, números, inovação, visão de tendência e futuro, onde a gente conseguiu resultados excelentes, a gente conseguiu manter o nível orçamentário do ano e criando um novo produto, criando um processo interno novo, mas criando um novo produto para a empresa, onde a Uhum. gente não teria feito se a gente não passasse por essa crise. Então, a diversidade, sim, ela traz muitos benefícios. Perfeito. Porque hoje, quando a gente fala de diversidade, parece muitas vezes uma questão estritamente, né, relacionada à palavrinha cota, né? E, na verdade, a visão que você trouxe é justamente sobre enriquecer essa mesa, né, de decisões. Então, vai muito além, né? Só do fato de eu ter que cumprir com algo porque é politicamente correto nos dias atuais, mas eu realmente acredito que quando a gente tem pontos de vista que são diferentes, né? E isso está relacionado a justamente tudo que você trouxe. Eu acabo tendo melhores decisões. Então, se todo mundo acaba pensando do mesmo jeitinho, ou às vezes até não tem um embate, muitas vezes, um embate positivo, né? A gente às vezes fala, até a palavra, né, no Brasil, às vezes você fala de discussão, né? Ah, temos que ter discussões a respeito de... A pessoa já acha que, nossa, o que discussão? Não, não. Estou falando de discussão no sentido positivo da palavra, né? A gente não tem muito esse perfil, igual os americanos, por exemplo, né? Não, é direto. Não estou falando... Não é sobre você, né? É sobre a nossa atuação como profissionais e o que a gente quer fazer, né? Como empresa, como organização. E se todo mundo pensa igual, se tá todo mundo indo pro buraco junto, é muito mais fácil disso acontecer, né? Então todo mundo acha que tá certo, ninguém tem um ponto de vista diferente e a chance de ir todo mundo pro buraco junto é gigante. Você trouxe alguns impactos reais, né, já no dia a dia pra gente. O próprio estudo, né, da McKinsey, eu achei super interessante. Você já veio, né, com esses dados para, acho que até enriquecer, né, a forma como o nosso público está recebendo essas informações. E você trouxe lá no início um ponto que eu achei muito importante, que era sobre a forma de comunicar, né, os ganhos de compra, como compras agrega valor de fato no dia a dia da organização. E aí eu queria te pedir então um pouquinho dessa visão para você compartilhar, né, com a gente, com os nossos ouvintes, KPIs de compra, né, que você considera que são importantes e como comunicar isso dentro da empresa. Vamos lá. Eu acho que assim, quando a gente fala KPIs de compra, todo mundo já pensa savings, né? Ah, quanto que gerou de economia, tal, Uhum, e eu num alto nível, quanto você gerou por ano, quanto gerou nesse semestre, e quando vem da alta cúpula também, fala assim, olha, a gente precisa achar mais savings, né? Então, assim, quando já começa, eu falo que um erro de comunicação aí. Então, quando a cúpula fala, eu preciso de mais savings, ela está falando assim, eu preciso de melhores resultados, né? Então, a gente como executivos e profissionais da área, a gente tem que uhum, começar a transformar esses dados. Então, o KPIs, ele também é muito relativo, tá, Wellington? Porque, assim, a gente tem vários KPIs. Então, quando a gente está falando de logística tal, a gente tem o OTIF, que, é só supply que reporta isso. Não, compras está junto por causa do SRM que eu te falei, das parcerias, dos fornecedores e tudo mais. Então, quando a gente começa a falar de KPIs diversos, a gente tem que realmente estabelecer os KPIs importantes para a área naquele momento, porque é totalmente mutável, a gente está num momento de transição que tudo transforma. uhum, Então, a gente tem que falar, sim, sobre savings, porque como é medido, mas eu acho que a gente tem que começar a ver criar um KPI em compras, qual que é o impacto da percentual de compras uhum, que impacta, na verdade, no lançamento de produtos, né? uhum, No pricing. Então, assim, vamos lançar um produto. Qual que é o KPI de pricing, de composição da matéria-prima, do serviço lá dentro? tá, Onde a gente não vejo quase ninguém posicionar. Quem eu vejo se posicionar é quem realmente quer mostrar a área de compra. Fala assim, olha, tá vendo aquele projeto específico que a gente fez? Olha, teve um impacto no pricing de tanto por causa das nossas negociações, de um sourcing inovador. A gente tem que falar sobre
quantos por cento do sourcing da empresa é um KPI importante que Uhum. compras trouxe de inovação, né? E ninguém mede. Ah, não, vai aí só nos contratos, quantos contratos vencidos que a gente renovou, né? Eu acho que foi uma medida importante no passado, mas Uhum. que ela não é mais tão importante agora, né? Então, assim, quantos outro item que eu colocaria agora para minha equipe imediata, um KPI seria quanto do nosso processo inteiro, estratégico e tático, o quanto a gente já conseguiu fazer em RPA, robotização, ou Uhum. a gente já conseguiu colocar dentro de uma ferramenta a parte ou catálogo é um nome muito antigo, né? Mas o marketplace, onde a gente elimina o long tail, né? A ponta final que é muito de muitos processos, muitos pedidos de baixo volume. Então, eu colocaria hoje o quanto é a eficiência de compras, a gente sair só do saving, mas a eficiência atrelada à tecnologia. Porque vem muito, tudo isso parece que são coisas isoladas, mas quando você começa a colocar tudo junto, impacta no resultado da área de compras, né? Uhum. Não vamos eliminar savings? Não. Mas dentro de savings, sabe, a gente tem aquela abertura, esse saving aqui total é isso, mas parte disso veio de inovação, impactou tais projetos, é, impactou tais produtos, melhorou a nossa competitividade com o mercado, porque Uhum. tudo tem a ver com competitividade, pricing, rentabilidade e tal. Então, eu acho que compras também tem que aprender. Ups, caiu aqui. Compras também tem que aprender a se posicionar e colocar e saber quais projetos que fizeram de importância no impacto da empresa, nos lançamentos, no timing, porque Uhum. agora a gente está com outro pace, né, de corrida, outra velocidade. Então, a velocidade que a gente tinha não pode ter mais. A gente tem que ter uma velocidade maior para continuarmos competitivos e para se manter no mercado, porque a gente está vendo startups de todos os segmentos, todas as horas, saindo, e a gente está vendo as grandes empresas fazendo o quê? Comprando essas empresas porque elas perderam timing, né? É uma estratégia também. Uhum. Então, KPIs mesmo, vamos manter saving, porque a gente precisa ter essa visão, mas ampliar abrir um pouco, né, é, o TCO disso. E eu acho que e também eu gosto muito e sempre mostrei muito o TCO de por projeto, Uhum. principalmente a parte estratégica, né? Então, qual o impacto do total cost of ownership que o pessoal fala, né? De impacto, mas eu acho que isso tem que ser igual venda, sabe? Bater o sininho e falar assim: olha, esse TCO foi o maior da companhia nos últimos anos, tal, e divulgar isso, porque Uhum. as outras áreas, que a gente chama das áreas parceiras, elas não têm a mínima noção do que compras e supply impactam na cadeia de suprimento ah, de forma geral, né? Perfeito, perfeito. Eu concordo 100% com o que você falou. Essa questão do justamente, né, aprender a se vender, ela volta mais de uma vez, inclusive, né, na nossa conversa. Você lembra, Silvana, você tem alguma dica de como você já viu isso acontecendo? Compras, de fato, trazendo esses resultados de uma maneira que ficou claro para a empresa como isso aconteceu? É através de apresentações, é através de é uma reunião convencional, igual seria de vendas, por exemplo, de apresentação de resultado? Não, não é convencional, assim como de vendas. A primeira associação é com o CFO, né? O CFO, o controller, estar ali do lado deles, mostrando efetivamente. Às vezes, já trabalhei em empresa que fez bloqueio orçamentário, né? Uhum. Da conta contábil, falou assim, ó, eu trouxe isso aqui de economia, uma inovação de contrato, esses são os volumes previstos para esse ano, tal, não sei o quê. Uhum. Então, com alinhamento sempre da área financeira, né? Quando a gente começa a ter. Porque o que acontece? Vamos falar a vida como ela é. Você economiza ali em compras, aí ele fala: opa, eu tenho uma sobrinha aqui, né? A Uhum. gestão. Então vou gastar em outra coisa, né? E aí realmente ela não vira resultado para a empresa.
A partir do momento que finanças está junto com compras, e eu já trabalhei em empresas que realmente faziam isso, o comunicado veio por finanças, né? Olha, todas as economias, então vocês precisam ter, claro, o que vocês vão querer para esse ano e como que tudo isso age dentro da companhia, em contratos e tudo mais, a Uhum. curacidade. Então havia o bloqueio da conta contábil em X%, né? E aí, para eles liberarem algum percentual dali, aí tinha que criar outro projeto, realmente ver que valia a pena, etc. Então, sempre é, a junção inicial vem com finanças, né? Seja a controladoria, seja o CFO, tem que ter esse alinhamento por apresentação, por números, porque a gente sabe que o pessoal lá de finanças é puro número, e aí sim, uma apresentação fosse assim, olha, isso aqui era o nosso cenário ano passado, isso aqui é o anterior, é, quando compras, principalmente, tem que participar do planejamento orçamentário, porque é compras que sabem os percentuais de aumento, as tendências de mercado para o próximo ano, né? Não que as áreas possam não saber, tem profissionais que eu trabalhei maravilhosos que já tinham isso em mente, mas compras estrategicamente tem que participar desde o começo do planejamento, inclusive de vendas, porque vendas impacta na fábrica, vendas percentual de crescimento impacta na produção, é uma cadeia. Então, as empresas que entendem isso, ela consegue ter uma visão melhor. Então, eu gosto de um exemplo muito bom que eu trabalhei no McDonald's, né? E lá a gente é lançamento de produto, né? Do lanche, da campanha da Copa, campanha do filme tal. A gente tinha, não era uma mesa de compras, a gente tinha uma mesa de todas as áreas, porque e a gente tinha um único quadro onde mostrava os atrasos de cada área de entrega, porque supply e compras era impactado ali no final. Então, a visão de todo mundo, onde marketing, vendas, operações, colocavam seus pontos de vista, publicidade, o que ia atrasar, o que não ia atrasar, um dia mais, um dia menos, não sei o que, tarará. E no final eu tenho um resultado muito legal, porque atrasou tanto as outras áreas que a gente falou assim, cara, a gente vai ter que entregar embalagem no restaurante lá no norte de avião, né? A gente vai ter que usar uma logística para que a gente possa cumprir o prazo. Ah, Uhum. mas vai encarecer, vai encarecer. E aí todo mundo era consciente que a culpa não era de compras em supply. Estava muito claro os atrasos que aconteceram para a gente não conseguir entregar em tempo hábil os resultados lá, né, os produtos efetivamente daquela campanha. Então, quando compras está dentro de uma reunião de vendas, está dentro de uma reunião de, de, é, de projeção de vendas que impacta a planta, né, impacta na busca de matéria-prima, como o McDonald's, por exemplo, assim, a gente vai fazer uma campanha de nuggets, a gente falava, não, não pode, não para esse ano. Por quê? Porque não tem pintinho suficiente ali produzindo, a gente vai ter que avisar o produtor que a gente vai ter uma escala de aumento de 200% de venda de nuggets. Isso só vai acontecer em X meses até ele conseguir fazer uma produção maior. A gente não vai Uhum. conseguir ter impacto na venda. Então, quando as pessoas começam a entender isso, aí sim a gente começa a conseguir demonstrar resultado. Toda a equipe, todos os parceiros começam a entender a importância de compras, mas a pessoa tem que estar lá, né? O profissional tem que estar lá proativamente falando dos problemas. Eu falo que era a mensageira da má notícia, né? Eu falo, gente, não briga comigo, eu só vim trazer a notícia. A gente vai resolver todo mundo junto. Perfeito, perfeito. E tem um tema que eu gosto bastante de falar, e aí acho que a gente vai ter um momento diferente aqui pelo fato de justamente você ser da área de tecnologia, que é tendência, né? Então, pensando em compras, se você quiser trazer uma visão geral também, né? Não precisa ser restrita só à área de compras, mas o que que você enxerga, né? Dentro do que você tem visto, do que você já fez, inclusive, de tendências tecnológicas nos próximos anos? Olha, eu acho que voltando para o nível de maturidade da América Latina, Brasil, eu acho que a gente tem que separar os blocos, né? Então, o que é tendência para uma empresa
gigantesca não é uma tendência para outras indústrias fora de São Paulo, por exemplo, né? Porque tem diferenças. Então, vamos falar que a tendência ainda, a gente está falando sobre RPA, sobre robotização de processos de baixo valor, né? Que tem muitas empresas ainda que estão ali patinando nisso. A gente fala sobre uma tendência para a área de compras na parte de catálogos, né, de implementação de catálogos, que tem a política lá, então isso aqui você pode comprar, isso aqui você não pode. Tem Uhum. muito ainda aprovação manual sobre tudo isso. Mas eu acho assim, eu gosto muito de falar sobre o machine learning. Então, quando a gente fala muito de indústria, parece, para mim foi muito fácil falar, porque eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia. Eu falava, cara, vamos fazer um plano aqui de transformação da fábrica, onde a gente coloca os sensores e a gente coloca já a programação daquela peça que a cada 90 semanas precisa ter uma troca, e Uhum. ele faz um pedido automático no sistema quando pelo desgaste, pelo nível de produção Uhum. e pelo tempo, ele já dispara a solicitação automática, né? O que é Perfeito. impensável para muitas empresas, porque ali ele já entra no planejamento de parada de máquina e já faz muitas coisas automáticas. Então eu acho que a gente tem que continuar falando sobre machine learning, blockchain, que eu já tinha comentado para você, mas Uhum. a tendência maior é como usar efetivamente a inteligência artificial para melhoria de compras, porque senão a gente vai só criar um agente continuando sendo um tirador de pedido, né, na área de compras. Então, como que a gente coloca a inteligência artificial nos sistemas que a gente já tem? Ah, então com a inteligência artificial a gente não precisa ter mais nenhum sistema de compras? Não, não é assim. Ele vai melhorar o sistema de compras, os Uhum. outputs e dar mais tempo, né? Eu tive uma discussão em uma universidade e falava assim: você acha que realmente vai tirar o emprego das pessoas? Eu falei: você achou realmente que lá no passado o Excel e o Word ia tirar o emprego das pessoas? Falava-se a mesma coisa, né? Então, não, vai trazer eficiência. Agora, vai tirar realmente aquele emprego da pessoa que não saber utilizar isso ao seu favor, continuar fazendo as coisas da mesma forma. Tem vários sistemas que eu Sim. cheguei nas empresas que eles implementaram o sistema e ninguém utilizava, usava como um repositório. Uhum. Então, tudo vai depender de como você vai usar a inteligência artificial ao seu favor como profissional. Eu acho que isso é muito importante de falar, uh, que a gente fala muito das empresas, né? Mas Claro. o profissional de compras, como que você vai? Você vai fazer a sua apresentação de PowerPoint como você fez sempre? Ou você vai fazer a melhor apresentação de PowerPoint, ou com Canva, ou whatever que você quiser usar, com o auxílio da inteligência artificial, né? Como que você vai apresentar os números? Da melhor maneira ou você vai continuar apresentando? Então, é uma ferramenta, no meu ponto de vista, que melhora o profissional, a eficiência, porque é o que eu falo hoje, eu estou estudando inteligência artificial. Se alguém vier falar para mim assim, isso daí vou levar 2 semanas para fazer, cara, eu já vou saber que não leva, né? Então, eu acho que os níveis também de tolerância e tempo, tanto da gestão, por isso que é importante a gestão também aprender, para ela Uhum. saber como funciona e quanto tempo leva para sair um resultado bom, né, Perfeito. de N questões. Então, eu seguiria ainda nessa linha de implementação de sistemas de controles que tem que ter, que a gente já conversou, mas associados ainda a esses outros pontos de acordo com os níveis de maturidades aqui. Agora, quando a gente falar de empresas globais, a gente já vê o quê? Extinção da área operacional de compras, porque eles realmente já fizeram a implementação dos sistemas tático, colocaram as políticas de compras lá escritas direitinho, para que não precise ter esses recursos para processos operacionais. Uhum. Perfeito. E você trouxe alguns exemplos que a gente vê no dia a dia da própria GoEpic, inclusive, né? A forma como a gente vem implementando o GoEpic em algumas empresas. Uma das nossas preocupações era justamente essa fricção que, às vezes, né, uma nova tecnologia pode trazer no dia a dia da operação. Então, às vezes as pessoas recebem, né, até, claro, se ambientar com aquilo,
é mais uma tecnologia, mais uma plataforma para ter que aprender. Então, a nossa primeira preocupação é justamente você ser inteligente até na forma como você implanta a tecnologia. Então, uma das missões que a gente sempre teve foi parecer imperceptível quase no dia a dia, né, dos times. Então, por exemplo, como? Ok, GoApp, temos que garantir que a gente está integrado, por exemplo, se a requisição for feita, o cliente usa no dia a dia Teams, por que ele tem que entrar na GoEpic, né, para fazer uma requisição? Por que ele tem que entrar em algum outro tipo de sistema, né, para fazer o que ele já está habituado ali no dia a dia, né, que é a ferramenta principal de comunicação dele. Então, primeiro foi garantir essa adaptação, né, as ferramentas que o cliente já utiliza integrado a tudo. Integração, acho que não é mais, acho que será que, né, ou não é um must have mesmo, né, não é algo que posso ou não ter, eu tenho que ter. Senão eu falo, tem automação aqui e ali, porém no dia a dia a operação é o usuário entrando em um sistema, depois entrando no outro, aí copia um dado desse para colar em outro. Ajudei parcialmente ali, não resolvi de fato o problema. Então a preocupação sempre foi essa. E aí sim, ok, a partir do momento que eu estou em um ambiente em que eu tenho menos fricção e aí eu tenho aderência, né, junto aos usuários, aí eu posso nesse mesmo ambiente. Então, por trás dos panos, né, que é o grande futuro, inclusive. Eu ter ferramentas que são quase invisíveis, igual a GoEpic hoje, sendo utilizadas via WhatsApp, Teams ou qual for o canal de comunicação do cliente, né? Só que a inteligência, né, sendo aplicada ali, inteligência artificial, e a gente tem falado até mais de generativa do que qualquer outra coisa, né? Que é para garantir essa naturalidade. Então, eu perguntar como se estivesse perguntando para uma pessoa, sem ter que estar no pescoço de compras, né? Qual que é o status do meu pedido? Avançou, né? A cotação foi disparada? Não, tá aqui já, você vai saber, né, em tempo real o que está acontecendo. Então são coisas que, de fato, essa preocupação, né, com o usuário, com o dia a dia ali, que eu considero também. Além de tudo que você comentou, inclusive, né, acho que só somando ao que você já disse, para não ser repetitivo, é essa questão da gente se preocupar também com o ambiente, né, e não gerar fricção no dia a dia, ser algo que, de fato, some, né, com o dia a dia do usuário. Eu acho que a gente fala, com todo essa sua explicação da GoApp, que a gente fala realmente sobre o tempo real, né? Que a gente era uma lenda até pouco tempo atrás. Informação em tempo real. Não, ela hoje realmente existe. E sobre a experiência do usuário, né? Então a solução de vocês realmente muda a experiência do usuário. Quando a gente falava de experiência de usuário, né? Há 5 anos atrás, o conceito era totalmente diferente da experiência do usuário agora, né? Verdade. Então, antes era assim, menos cliques, você via onde era mais fácil, né? Uhum. O processo e tal. Agora a gente está falando exatamente isso. Qual é a tua plataforma? Como é que eu vou perguntar? Falando praticamente com um humanoide, né? O que que eu faço? Onde está essa informação? Traz para mim o vencimento dos contratos dos próximos 3 meses, né? Onde Perfeito. está essa informação aqui, XPTO, tal. Então, eu gosto muito eu estou assistindo alguns filmes, né, sobre inteligência artificial. Tenho um que chama Her, e que é exatamente isso. Eu acho que o nosso futuro está muito próximo de falar com a inteligência artificial e falar, olha, eu preciso disso. Inclusive no filme não existe mais teclado. Então eu Uhum. acho que as empresas de teclado têm que se reinventarem e ver, falar, opa, esse produto não vai existir mais. Então como que vai ser? Porque vai ser muito por comando de voz? Não é nem comando, né? É uma conversa, né? Uhum. Que vai ter, e que é o que vocês já estão fazendo, né? Traz aqui, o que que você precisa? Aí, por detrás, ela não sabe que tem vocês, mas aí tá ali a máquina rodando e trazendo para na experiência do usuário de uma maneira muito mais simples, né? Perfeito. E como a realidade acompanha esses filmes, né? A gente tem filmes lá, nossa, sei lá, se pegar. Eu vou entregar a idade aqui agora, mas paciência. Pega lá um De Volta para o Futuro, por exemplo, né? Teve, não sei se foi para frente, mas teve uma época que anunciaram o próprio skate, né? Que de fato ele flutuava, né? Justamente com tecnologias, né, atuais. Claro que tinha que ter, por exemplo, quase uma era um trilho que você tinha que ter, né, embaixo, justamente para poder, né, ter essas questões de eletromagnéticas ali funcionando. Mas era você vendo o que acontecia no filme de verdade. E quando a gente fala de tecnologia, né, vou deixar de é, utilizar telas, por exemplo, né, screenless que a gente fala. Então, não preciso mais de tela específica para isso. Não quer dizer que eu não tenho nada
de tela. Mas é o que a gente está falando agora, né? A forma como eu uso o app, convergência. Então, não precisa ser a tela específica daquela empresa, né? Pode ser a tela do usuário no dia a dia dele. E vai chegar no momento que eu não tenho tela, né? Eu vou usar realidade aumentada, por exemplo, né? Projeto na minha mesa algo, vou conversando com aquela tecnologia e vendo os resultados. É fantástico. Eu sou suspeito para falar, então talvez tenha que ter um episódio só para falar disso. Acredito que sim. E queria te perguntar, Silvana, na tua experiência, quais foram, né, para a gente acho que fechar com chave de ouro aqui, trazer o que você já teve de problemas, né, os principais problemas na implantação de softwares de compras. Eu acho que, como eu venho, né, da universidade de tecnologia, tal, então assim, os grandes problemas é sempre mapeamento dos processos. Uhum, Espera só um pouquinho que vai fazer muito barulho. Eu faço, começo de novo. perfeito. Aí, passou o avião. Então, eu acho que, como eu venho de universidade, eu já via os potenciais gaps que estavam ali, né? Uhum, E quando eu estava trabalhando em tecnologia, falando sobre implementação de sistemas, eu sempre falava assim, cara, você tem que ter as pessoas certas. Quem são as pessoas certas? Aquelas que conhecem em profundidade o processo da empresa e conhece todos os parceiros de negócios dentro da empresa e fora, para que esse processo dentro da implementação ele tenha tudo coberto e também melhorado, né? Então, pessoas ainda é o ponto-chave de uma implementação correta. E o mapeamento da pré-compra do sistema, ela é importantíssima, tendo as perguntas corretas, tal. E eu falava assim, nada contra, mas eu falava assim, gente, vocês vão fazer a implementação agora. Não é para colocar o estagiário, né? Você tem que tirar o seu melhor profissional. É um gerente de compras, é um coordenador, tal, mas o cara que vem da história e conhece tudo isso, que é o uhum, cara que vai questionar. Aí a gente volta para a diversidade, aquela pessoa que questiona, que pergunta, que quer melhorias, né? Quem que é essa pessoa dentro da tua equipe que uhum, vai trazer todas as visões? Então, a característica do profissional que vai estar envolvido como usuário principal ou agente transformador da área de compras tem que estar ali. Se isso tudo não cabe em uma pessoa, pega a outra, que tem excelente relacionamento com as outras áreas, porque uhum, as outras áreas elas são totalmente impactadas pelas mudanças de processo de compras, né? uhum, Antes e depois. Então, esse é o fator principal de uma implementação. perfeito. E eu falo que assim, e criar realmente um roadmaps, o que é importante agora, e deixar muito claro para toda a companhia que a gente não está adquirindo o pacote full que daria todos os resultados. Mas se a Uhum, gente passar por todos esses itens que faz não só o sistema, veja, a tecnologia, ela não é o fim, ela é o meio. uhum, Então, a gente tem que ter essas mudanças aqui também ao redor, de processos e pessoas e uhum, utilização que é o conhecido gestão de mudanças, né, o uhum, change management. Então, ele precisa existir e ele é de suma importância. Tem muitas empresas que eu vi, tanto sendo meus clientes, mas eu atuando também, que claramente o change management é o que faz total diferença, né, durante e pós-implementação, porque você faz os testes necessários, você faz os testes não só com o usuário de compras, mas quem vai receber a informação também. uhum, Então, o change management ele é muito importante para que a gente tenha cases de sucesso de implementação. E o pós é porque níveis de engajamento, né? uhum, Então, a gente começa a falar de aplicações, vamos para a vida pessoal. Quantos aplicativos gratuitos que você tem? Aí você baixa no seu celular. Quando você vai ver, você está usando 10% das aplicações que você baixou. Então, nas empresas é a mesma coisa. Como que você vai ter o engajamento dos funcionários de uhum, toda a cadeia, né? Com change management, com um processo realmente muito claro ali de transformação de todas as áreas. Eu vi poucas empresas fazerem isso com muita excelência, mas quando faz, num processo de change que inclui comunicação, de novo, a gente volta lá para o começo e fala assim, qual é a maneira de comunicar, né? De uma comunicação de impacto.
É isso, é a constância, é o impacto, mas assim, tendo as pessoas corretas. Perfeito. E aí a gente garante que implantar algo novo não seja sinônimo de sofrer, né? Come- Começar bem. É assim, o ser humano, quando a gente vai para a parte filosófica, ninguém gosta muito de mudanças, né? Uhum. Sempre vai ter um nível disso, ah, não, eu queria ficar onde eu estava, tal, é confortável, né? Então, mas assim, minimiza os potenciais sofrimentos, vamos dizer assim. Perfeito. Silvana, muito obrigado. Ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio da GoEpic. Se você chegou até aqui, é sinal que você já está na frente, né, de muita gente, então absorvendo, né, todo esse conteúdo que foi compartilhado hoje. Então não para por aqui, tem vários outros episódios, né? Convido vocês a assistirem os demais episódios com pessoas que estão no dia a dia, né, mudando o ambiente de compras. Muito obrigado, Silvana, tá, por essa participação hoje com a gente. Tenho certeza que enriqueceu o dia a dia aí de muitos dos nossos ouvintes. Obrigado. Eu que agradeço, Wellington. É um prazer poder fazer parte aí de um pouquinho de uma potencial mudança das tendências aí do nosso futuro que já está acontecendo agora. Perfeito, obrigado. Obrigada. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo e deixar um convite aqui para você. Gostou da nossa conversa? Sim, né? Então acesse já www.goepic.com.br e descubra como estamos simplificando e modernizando o dia a dia do setor de compras. Muito obrigado.